Eu estou aqui hoje com as irmãs Bia e Vilma. Elas são descendentes de imigrantes italianos. Na verdade, o avô delas imigrou para o Brasil e elas estão aqui para contar a história delas, a história da família, que é uma história muito bacana, e nós vamos conhecer essa história agora. Olá! Olá, tudo bem? Pois não. Bom, eu queria que vocês começassem do início. Como foi, quando foi e como se deu essa imigração para o Brasil que deu início a essa descendência? Na realidade, tudo começou quando minha mãe faleceu em 1990. O interesse afetivo para descobrir a nossa ascendência italiana, né? Foi quando eu comecei a buscar através da internet. Ainda era muito complicada a internet, mas a gente enviava cartas. Eu mandei assim mais de 247 cartas para Calábria para descobrir qual comune que era o meu avô. Foi quando eu descobri que era Laureana di Borello, na província de Reggio Calabria. E me interessei em saber tudo o que tinha acontecido. E foi quando a gente conseguiu montar um pouco o quebra-cabeça, e ele nasceu em 1887 e a gente presume que ele veio para Buenos Aires com 13 anos, porque a última carta que ele recebeu da mãe dele, porque ele veio sozinho da Itália para Buenos Aires, foi a carta de 1928. Então, assim, fazendo as contas, né, 13 anos. Então é uma presunção. A carta, não, é porque a carta dizia que tinha 29 anos e 5 meses que ela não ouvia. Então foi aí que eu constatei que ele veio menino, né? E lá ele morou e assim, em Buenos Aires tinha um albergue que me parece que era, não sei se era contratado pela própria Itália, para os italianos que chegavam, né? E ele morou lá. Em 1910, a minha avó, Michelina Orfanò, também italiana, chegou em Buenos Aires, foi morar no mesmo local. Foi quando eles namoraram e se casaram. E a vida lá estava difícil, tiveram 3 filhos lá, ele não estava conseguindo emprego, as coisas estavam muito complicadas, e ele queria voltar. Foi no princípio da guerra, Primeira Guerra Mundial, já estava assim, né? Ele queria ver a mãe dele novamente, não conseguiu, porque não tinha recurso, não tinha condição, não tinha nem documento direito. E aí resolveu, já tinha 3 filhos, né? Resolveu, né, Vilma? Tinha uma carta de uns parentes que estavam no sul de Minas, chamando, que lá provavelmente teria trabalho para ele e tal. Foi quando ele juntou a família, mais os cunhados, a esposa, os filhos, tomaram, que também a gente imagina, um navio a vapor, descendo a costa ali do Brasil, né, até chegar a São Paulo, contornando e pegando um trem para o sul de Minas, para Alfenas. E lá ele viveu até 1939, sem ver a mãe dele. E assim, o que sobrou? 2 cartas, uma de 1920, foi quando a minha avó morreu com 30 anos de idade. Ele casou de novo. E uma carta de 1928 dessa bisavó, Elisabetta Andriello. Foi aí que a gente conseguiu montar um pouco o quebra-cabeça da família. A Vilma tá com a carta aí. A Vilma tá com a carta. Ô, Vilma, seria interessante ela ler pra gente. Ô, gente, só complementando aqui um pouco o que a Bia disse, o nosso avô, ele foi para Alfenas, lá ele se dedicou à profissão de marceneiro. Ele era um grande marceneiro, né, Bia? Enfim, ele, com isso ele criou a família. Então acho que vale a pena a gente ler essa carta aqui agora, que é uma carta muito emocionante. Então vamos lá. É uma carta da mãe dele para ele, né, em 1928, dizendo da saudade que ela tinha dele e da vontade dela vê-lo, né, depois de tanto tempo longe. Então vamos lá, gente. Laureana, 24 de março de 1928. Meu caríssimo filho,
Depois de 5 anos, você se lembra de tua mãe ao escrever-me e dar-me notícias suas. Para mim, você não imagina que contentamento foi receber tua carta. Que alegria que você me deu. Foi como tivesse me mandado todo o céu e todo o paraíso. Quando abri a carta, tremia-me toda, e principalmente quando vi o seu adorado retrato, que só estou te vendo depois de 29 anos e 5 meses. Se estivesses em algum lugar onde pudesse ver-me, teria visto o quanto tua carta me fez chorar, e também a tua irmã. Parecia-nos que não estavas mais vivo e sim morto. Olhávamos o seu retrato e parecia que eras um velho. Não imaginas o quanto te lastimamos por isso. Saudades. Que te digo, meu querido filho? Não sei lhe dizer nada. O destino foi para nós sempre perverso. Eu, meu querido filho, não tive a felicidade de tê-lo ao meu lado e de usufruir de tua presença. Caro filho, não temos o prazer de tê-lo junto a nós, mas pelo menos escreva-me sempre. A tua carta me conforta, a tua carta me consola, me faz viver em paz. Por isso te peço, não te esqueças de mim e que dê notícias, te anuncies. Sou tua mãe aflita, que não teve mais alegria e que acreditavas que tu não esquecerias de mim e acreditava que te lembrarias de dizer que tua mãe é velha e que tu entenderias que preciso de você. Eu sei, querido filho, que não és tão perfeito para que pudesses enviar-me uma flor ou uma qualquer outra coisa, mas a minha sorte te fez você olhar ou andar sempre distante e assim faltar com seus deveres. Mas a mim não me importa, basta que me escreva, eu me contento com isso. Não quero que te perturbes por minha causa, mas quero que você se preocupe em estar bem. Deus que te abençoe, Ele que te faça feliz. Sei que tens 7 filhos, mas não te preocupes tanto, porque Deus é grande e pensa em nós. Querido filho, lamento que tua primeira mulher esteja morta e que tenhas ficado viúvo. Aflijo-me, mas estou muito distante e não te posso prestar nenhuma ajuda. Te queria perto para dar-te algumas palavras de conforto, mas Deus nos separou tanto que me esqueci até do seu rosto. Vi-o agora no retrato e o beijo todos os dias e o tenho perto do meu leito. E não faço outra coisa do que rogar a Deus para dar-te saúde, fazer-te feliz e dar-te felicidade a ti e para todos os teus queridos filhinhos, e nada mais. Teresa te beija a teus queridos filhinhos, teu cunhado te cumprimenta e te abraça. Cumprimentos afetuosos de todos os seus sobrinhos e de todos os parentes. Eu te abençoo 1000 vezes e beijo com afeto, porque sou a tua mãe. Me faça saber se esta mulher com quem você se casou te respeita e aos teus orfãozinhos. E, sobretudo, se ama os seus orfãozinhos. Andrelo Elisabetta. Linda a carta, né, gente? Muito bonita, muito emocionante, e o que impressiona é como que o vínculo foi rompido, né? Depois da imigração, esse vínculo ficou muitos anos rompido. Eu queria só complementar o mais bonito disso tudo, questão de vínculo, que essa Teresa, que era nossa tia-avó, a gente nunca nem sabia o nome dela, ficamos sabendo através da carta. E quando a gente descobriu, eu falei, gente, temos que achar os filhos, os netos, né, dela. E não é que em 2016 eu achei a prima, Tietina, filha dela, neta dela. Neta. E ela falava assim, e o pai dessa Tietina, que era sobrinho do meu tio, do meu avô, chamava Luigi por causa do próprio tio. E foi um encontro tão maravilhoso, assim, tão maravilhoso,
que assim, como se a gente tivesse de novo conectado com a família. Foi muito bonito. São pessoas muito interessantes, são pessoas progressistas, muito parecidas com a nossa família. É impressionante, parece que essa questão de ser progressista, de ser gente de esquerda, que minha família toda parece que assim, tá no gene. Tá no sangue, tá no gene, sabe? Então, assim, é muito interessante. Agora, o que eu acho de mais, assim, que a gente pode até dizer que é triste nessa história toda, é a mamãe não tá viva, sabe? Para poder perceber isso tudo, saber dessa história, saber, inclusive, né, Bia, que ela tinha avó quando ela era viva, não tinha? Que tinha tia-avó, que tinha tia. Quando né, essa nossa tia, avó, ela viveu até, né, quando que ela morreu, Bia? Né? A Bia está dizendo que talvez ela não estivesse viva, mas assim, a diferença de tempo é muito pequena, né? Uma pena a mamãe não saber que ela tinha uma tia, né? Ô, Vilma, essa carta é da sua bisavó. É a carta da sua bisavó para o seu avô, que foi o que imigrou e foi para Buenos Aires. Exatamente. Depois veio para o Brasil. Sobrinha neta. Sim. Mas a sua mãe é um dos 7 órfãos que ela se refere na carta? Sim. Olha só. Tinha nascido lá em Buenos Aires as 3 primeiras filhas do meu avô com a minha avó, Miquelina Orfanó, elas nasceram lá em Buenos Aires. A minha tia Isabel, que era mais velha, que deve ter nascido em 1914, né, Bia? Porque mamãe é de 1915, 1914, não, 1913, tia Xixita 1914 e mamãe 1915. Então, depois que mamãe nasceu, algum tempo depois, é que eles vieram para o Brasil, vieram para Alfenas e tiveram os outros 3 filhos do primeiro casamento, né? Que foi depois da tia Gioconda, os outros 2 filhos, e o tio Turilo, que é o caçula, que é o Salvatore, que é o Turilo. Os outros filhos foi do segundo casamento, completando 7 filhos. E quando o seu avô veio para o Brasil, migrou, né, da Argentina para cá, ele foi trabalhar com o quê? Marcenaria. Marcenaria? E quais outras lembranças assim vocês guardam desse lado italiano? Olha, é uma questão até de costume mesmo, cultural. Eu acho que passa pra gente, não tem como. Não. Eu estive lá em Laureana de Borello, é como se eu fosse de lá. É uma identidade, uma identificação muito grande, sabe, dos costumes mesmo. Eu acho uma questão da forma expansiva de colocar as coisas, né, Vilma? Eu acho que é um por aí. Ô, gente, a gente até agora falou só do Fazito, né, que é o nosso avô. Agora, tem uma história interessante também da minha avó, que casou-se com o Fazito, né, com Luiz de Fazito, que é a vovó Miquelina, que morreu muito nova, aos 29 anos. Ela, aos 30 anos, ela veio para o Brasil, veio para a Argentina, juntamente com a mãe dela, não veio, Bia? Veio a mãe dela e vieram os 2 irmãos, que é o tio Domingos e o tio Antônio. Eles vieram porque eles vieram procurar o esposo da minha bisavó, é o pai deles, pai da minha avó, que tinha vindo para fazer América e sumiu, desapareceu. Nunca mais voltou e eles, preocupados, vieram para a Argentina, porque sabiam que ele tinha chegado na Argentina. Procuraram por alguns anos, né, Bia? Não encontraram e ficaram sabendo, e aí vieram para Alfenas junto com o Fazito, né? Mas agora eu não sei se isso é folclore, Bia, essa aquela história que o nosso irmão contava, o Luiz, que o tio Domingos, não foi? Que o tio Domingos ficou sabendo que o pai dele estaria no interior de São Paulo.
numa cidade que a gente não lembra o nome, a gente não sabe, mas e que ele estaria morando numa fazenda. Tá muito grande, gente, a conversa? Não, né? Então tá. E eles, assim, aí ele ficou sabendo e ele foi procurar o pai dele. Chegando, né, naquela fazenda, o pai dele já não se lembrava mais dele, tinha saído, ele era criança, né? E o tio Domingos chegou e começou a conversar com ele. Ele tinha constituído uma outra família, morava numa fazenda, parece que era administrador dessa fazenda, a gente não sabe direito. Já tinha casado com uma brasileira e tinha não sei quantos filhos. E aí o meu tio se apresentou dizendo que era italiano e que estava passando por lá e não falou que era filho dele e pedindo pousada. Então ele, assim, deixou ele dormir não sei como é que chama, num lugar assim, fora da casa, e ele dormiu. No dia seguinte tomou café e foi embora. Então, assim, ele não se apresentou e não falou que era filho, porque ele sabia de retrato e tudo que era o pai, entendeu? Mas então acho que essa história é uma história interessante também, né, Bia? Não sabe até que ponto que ela é uma questão de folclore. Exato. Acaba também que muitas famílias, né, de imigrantes, por não conhecer, por não ter uma documentação ou não ter registros tão precisos, né, acabam também preenchendo algumas lacunas com histórias meio, né, que se cria, que se fantasia um pouco, não é verdade? E vocês percebem isso? Agora, assim, tem uma coisa que eu gostaria de falar, que assim, que eu acho que todo italiano, descendente italiano, que deseja mesmo uma cidadania italiana, antes de mais nada, tem que pensar na questão afetiva. O que vai trazer para os seus registros pessoais, a sua memória, sabe, a identidade. Eu acho que o que mais me preocupou, mais eu corri atrás, é saber quem que eu era, olhando para trás. Acho que foi isso. É isso. E você conseguiu, nessa busca, identificar traços, quando eu digo traços, não só físicos, mas de personalidade, cultural e tudo que você não sabia que vinha dessa origem? Sim, com certeza. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adora dançar. Meu avô era um dançarino. Né? Então acho que isso é um traço que eu acho, né? E você, viu? Eu acho que essa coisa assim da gente ser, né, de nós, da nossa família, termos uma personalidade muito forte também, tem muito a ver também que mamãe era muito, sabe? Mamãe era uma mulher assim fantástica, extraordinária. E meu avô, a gente não tem muita história da vovó, morreu muito nova, né? Mas o meu avô era uma pessoa muito aguerrida também, muito forte, sabe? Só dele ter vindo sozinho, né, da Itália para a Argentina, de uma forma assim, né? Eu acho que isso quase criança, é de uma coragem muito grande, né? E a mamãe tem muito essa personalidade assim, e acabou passando muito para nós, sabe? Claro que tem a participação do papai, que era também uma figura muito interessante, brasileiro de origem suíça, né? Mas assim, eu acho que tem muito essa coisa, tem muito dos orfanó, né, Bia? Essa qualidade que a gente gosta, que a gente tem, né? A nossa família é muito ligada à arte, sabe? Temos poetas, temos o meu irmão Fazito que morreu, ele era diretor de teatro, e meu tio, o irmão caçula da mamãe, era de teatro lá em Alfenas, sabe? E a gente soube também que, né, que a nossa, mais o lado dos orfanó, que era minha avó, tinha também uma coisa muito ligada a essas questões da arte, sabe? Então, eu acho que é por aí também, né? E uma outra coisa que eu acho, Bia, que eu tô lembrando aqui, o papai e mamãe se encontraram perto da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1940, né, Bia, que eles conheceram. E em 1944, meu irmão mais velho nasceu, eles se conheceram, foram para o Rio de Janeiro, e a mamãe não tinha documentação absolutamente nenhuma.
E foi muito difícil para o papai arrumar isso tudo, e ela também, porque a gente estava em clima de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e foi uma dificuldade. Como o papai era do Partido Comunista Brasileiro, ele conseguiu toda essa documentação através dessas pessoas, sabe? Da embaixada, é claro, mas assim, essas pessoas ajudaram bastante, né, Bia? A Bia sabe mais a respeito disso. É exatamente isso. Através da embaixada, claro que com os contatos dele, né? Que papai sempre foi uma pessoa muito bem relacionado, ele é uma pessoa que tinha uma boa prosa, então ele conseguiu chegar. Eu tenho cópia do deferimento, ela estava em risco de ser presa, porque não tinha documento nenhum. Né? Aí conseguiu que chegasse até ele a certidão dela de nascimento. Então ela tinha uma carteira de estrangeiro. Morreu assim. Não, mas isso aí foi já no processo. Não, ela está me perguntando aqui sobre o processo de cidadania. O processo foi quando eu comecei a correr atrás da documentação. Né? Quando eu consegui a certidão de nascimento, que eu fui lá em Laureano de Borello. Aí, bom, agora tem que achar a certidão de casamento. Então, como eu tinha um conhecido, tenho até em Buenos Aires, ele conseguiu, junto ao cartório, a certidão de casamento. Com tudo isso, você vai montando a história. Porque estava lá, qual que era a profissão, a qualificação, né? Então, assim, de quem que morreu no óbito, né? Você vê lá a história contada com a documentação. Isso eu consegui. A pergunta é se nós conseguimos a documentação, Bia. Está muito próximo, gente. Eu estou falando muito próximo, né? Se a gente conseguiu a documentação do nosso bisavô, da nossa bisavó, né? Que eu sei que o bisavô Giuseppe era... eu não sei qual que era a profissão dele, e a bisavó é Elisabetta, né? Se ela trabalhava fora, eu não lembro da gente descobrir isso. A documentação que a gente conseguiu, mas aí foi depois, foi uma questão de curiosidade e querer saber mesmo, né? Da nossa ascendência. A gente conseguiu uma relação da própria, que eles chamam, né, cartório lá, eles chamam de comune, né? A própria comune nos enviou. Aí tem todos os fazitos, tem os tios do meu avô, tem os pais do meu avô, os avós do meu avô, então foi longe, sabe? Muito interessante. E o meu bisavô, ele era assim, ele era barbeiro. Eu acho que a profissão dele, barbeiro. A profissão dele era barbeiro. Já tinha, exato. Eu acho que é isso. Gente, é uma bela história, né? E é tão bom, né? Quando a gente consegue, eu imagino para vocês terem conseguido resgatar toda essa riqueza, né? De histórias, de cultura, de laços, de sentimentos. Eu acho que deve ser muito bom para vocês isso. Exato, é uma catarse. Gente, vocês viram aí que linda história de família. É uma família italiana e brasileira. E a gente fica por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada à organização do evento. Obrigada. Foi tudo muito... Está sendo tudo muito bonito aqui, viu, gente? E a gente ter a oportunidade de contar essa história não tem preço. Eu só queria acrescentar que a gente não fique só nessas entrevistas, sabe? Que a gente realmente, que já tem uma história aí de criação de museu, eu acho que já está funcionando, para a gente reorganizar essa documentação, sabe? Chamar esse pessoal, não só da nossa família, para apresentar a documentação, sabe? Porque é história. É uma passagem histórica que tem que ficar registrada. Com certeza, é muito importante para o país, né? Não só para os descendentes aí, para todos nós. Muito obrigada.